Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Autoação no 14. Eu vou numerando aqui, edição de número 267, sempre trazendo boa informação. Eu sempre recomendo, para quem de repente perdeu o programa, ele é reprisado na grade de programação do canal 14 da NET, também no nosso canal do YouTube, programa Autoação no 14, então são notícias importantes, são entrevistas relevantes, algumas não perecíveis, que elas servem para todos os tempos. Então, a gente convida sempre você a participar e interagir conosco. E hoje vamos ter um tema muito interessante, até uma novidade para mim, e eu acredito que novidade para os telespectadores também. Vamos falar sobre cuidados, né? E, puxa vida, acho que nunca antes no Brasil, mesmo porque a população está envelhecendo, tanto o cuidado foi necessário, né? Seja no dia a dia dos hospitais, em casa também, né? O home care, esse tratamento em casa, ele é muito importante. Então, vamos apresentar aqui as nossas convidadas de hoje, né? Sem mais delongas, e já agradecendo a disponibilidade delas de participar aqui conosco. Vamos começar com a Lohane Caroline. A pronúncia é certinha, Lohane? Seja bem-vinda aqui. É isso mesmo, Lohane Caroline, eu sou enfermeira de formação. Obrigado, Guilherme, de estar aqui. É um prazer estar aqui com vocês hoje, poder compartilhar um pouquinho aí do que a gente vive, né? O que a gente faz e vive todos os dias. Tá certo, e junto com a Lohane veio também a Mariane Ferreira. Seja bem-vinda, Mariane. Marliane Ferreira. Marliane, Obrigada pelo convite. Agradecemos também ao Joseval pelo convite, né, pela confiança de nos convidar aqui para compartilhar um pouco da nossa vivência do dia a dia, né, do trabalho que a gente vem feito aí, que tem sido de grande valia nessa população que cada vez vai, né, envelhecendo, procurando ter mais saúde, né, nesse processo. Isso é ótimo. Eu vou fazer uma pergunta que é comum a vocês duas, né? Antes de começar a entrevista, e até fora da pauta, a gente sempre pergunta o que levou as pessoas a exercer determinada profissão, né? No caso de vocês, a enfermagem. Vamos começar pela Lohane. O que te levou? Você tem alguém em casa? Alguém te influenciou ou surgiu isso assim do nada? Então, a escolha da profissão de ser enfermeira surgiu mesmo do amor ao cuidado. Eu sempre amei cuidar. E quando eu fui me decidir, eu estava entre medicina veterinária e a enfermagem. E eu vi que eu poderia ser mais útil no cuidado do ser humano. E isso faz muito sentido para mim. E em relação a você, Mariane? Acredito que tenha sido assim, quase a mesma coisa. Nós temos essa, né, nós somos muito parecidos nesse aspecto. Tem aquele sentimento do cuidar ao próximo, né? Eu já até tentei fazer outra coisa, mas a minha alegria mesmo, assim, que eu me sinto feliz, realizada, é quando eu consigo fazer uma mudança na vida de uma pessoa, né? E isso me deixa feliz, me sinto realizada nisso, nesse aspecto também. Até a evolução do dia a dia, né? Porque tem aquele acompanhamento, às vezes chegam pessoas para vocês assim, puxa, a vida é tão mal, e sentir dor é tão ruim, você se sentir desconfortável também é ruim, e ver essa evolução, acompanhar essa evolução, acho que gratifica, porque a gente trabalha, é claro, né? Trabalhar de graça não faz sentido, você tem que ganhar alguma coisa, evidentemente. Se possível, o melhor, mas você trabalhar, sentir bem naquele dia a dia, você acordar e ter um trabalho bacana, você poder ir para o trabalho e aquilo ali te trazer prazer também, além do próprio trabalho. É claro, às vezes nem tudo são flores, né, gente? Convenhamos, né? Mas ter o prazer naquilo ali, no caso de vocês, ter aquela gratificação de ver a pessoa evoluir é fundamental, né, Lohane? Sim, é muito prazeroso. A gente sabe e está vivenciando aí na enfermagem. A gente está lutando, né, por maior valorização, que é o piso salarial. Sim, então, a questão que está até agora. Exatamente, se torna um amor mesmo pela profissão, porque, como a Marliane já propôs, a gente já tentou fazer outras coisas. Mas a gente não conseguiu sair desse lado do cuidar, de ofertar o cuidado. E a enfermagem, acho que ela nasce primeiro no coração, para depois a gente se tornar uma enfermeira. Primeiro tem que nascer. A Única Curativos, né, que é a nossa empresa, surgiu justamente para aproximar mais esse contato, porque muitas das vezes o paciente, ele tem as orientações, né, no hospital, tem aquele cuidado, mas quando ele vai para casa, às vezes ele não consegue manter aquele cuidado. E vai para casa cheio de dúvidas, né?
muitos pacientes acamados, e acaba que, né, que é o nosso foco principal, que é o trabalho com tratamento de feridas, acaba, né, desenvolvendo lesões e a família fica desesperada. Muitos nem sabem por que aquele familiar que só está deitado desenvolveu uma ferida. Escada. Exatamente. Que é simplesmente só porque está deitado e não teve aquele pensamento, aquele conhecimento, né, de poder fazer, eu preciso fazer uma mudança de posição dele, porque senão vai surgir uma ferida. E quando a gente chega nessa família, eles estão assim, completamente desesperados. E desestruturados, né? Emocionalmente. De todas as formas. Porque envolve toda a família, todo mundo participa daquele sofrimento. É claro, você vê alguém sofrendo é terrível, se for da sua família, pior ainda. Então vamos para esse conceito aqui, para a gente iniciar. Eu rodeei muito, mas enfim, como surgiu essa ideia da Única Curativos? Como que surgiu? Vocês se conhecem desde sempre? Vamos contar um pouquinho dessa história? Fique à vontade aí para responder. Nós nos conhecemos desde o primeiro período da faculdade, né? Ela sentada na frente, na primeira cadeira, e eu sentado do lado, na primeira cadeira. E a gente olhou uma para a outra, ela é muito comunicativa, sou um pouco mais retraída, mas, enfim, foi desde o primeiro momento a gente, né, se uniu e estamos aí. A Única Curativos surgiu inicialmente assim no meu coração, né, com o apoio da Vanessa. Eu não posso deixar ela de fora, porque foi uma pessoa assim que me incentivou a criar a Única Curativos. E aí depois eu compartilhei a ideia com a Lohane e ela super interessou, assim, foi na hora. Eu falei assim, gente, eu preciso de uma pessoa ali para nós duas compartilhar essa ideia. E aí a gente compartilhou com ela adorou a ideia e muitas novidades, muitas opiniões e somou muito, né, na empresa, assim, a gente pegou e desenvolveu vários projetos de lá para cá e graças a Deus pela sua vida. Eu abracei a causa da Única Curativos. Ela já tinha um período aí de mercado com a enfermeira Marliane, sendo que o foco é o curativo. Quando eu abracei a causa junto com ela, nós ampliamos, né, os cuidados ofertados da empresa, porque somos duas enfermeiras hoje, né, atuantes, então a gente consegue abraçar mais a causa no cuidado. Surgiu a necessidade, alguns colegas médicos, né, nos ligavam, olha, vocês fazem isso, eu tô com um paciente mais grave, eu queria mandar para casa, mas eu queria uma enfermeira, né, Lohane acompanhando, fazendo essa avaliação diária. Então a gente falou assim, vamos ampliar, vamos abraçar essa causa desses pacientes que estão precisando mais da gente, do nosso conhecimento. Então a gente resolveu ampliar mais os serviços além dos curativos, né, que são hoje a gente passa sonda, né, a sonda nasogástrica, a sonda interal, a gente aplica bota una, a gente faz, a Lohane é ótima, né, na drenagem linfática, a gente tem vários outros serviços aí que a gente engloba, a administração de medicação, né, e a gente realmente tem um dia bem agitado, porque o fluxo é bem intenso mesmo, porque tem muita gente, é um mercado bem amplo, né? Tem muita gente precisando desse cuidado mais específico, né? Porque, como eu falei no início aqui, além dos acidentados, dia a dia, enfim, ter ocorrências são normais, tem essa questão da população está envelhecendo, ainda bem, né? Graças a Deus. Mas o cuidado é fundamental. Agora, até na constituição da própria Curativos, eu imagino que vários desafios surgiram. Né? Porque tem a ideia é bacana, o papel aceita tudo, meu Deus, vai ser uma maravilha, vai funcionar assim. Mas quais são os maiores desafios para colocar essa ideia de pé? Teve essa interlocução de vocês duas, mais pessoas envolvidas. Como é que foi isso aí? Então, empreender já é um desafio, né? Sim. O empreender. Nós ainda estamos rompendo, vamos dizer assim. Nós ainda estamos rompendo os desafios. Um dos maiores desafios de empreender é a oscilação, né? A oscilação de paciente, de fluxo. Por quê? Tem meses que é excelente. Por exemplo, vou dar um exemplo. O mês de dezembro, era um mês que a gente esperava que a empresa diminuísse um pouco o fluxo de rotatividade, né, de caixa mesmo da empresa, foi o mês que bombou. Foi um mês que superou a nossa expectativa. Né? Já o mês de janeiro, que a gente achou que era o mês que a gente iria dar vários passos,
o mês que a gente mais se dedicou em se capacitar, por conta da diminuição do fluxo e tal. E então, até assim, entender esse processo, né? Exatamente. E assim, sabe o que é o gostoso? É que é desafio. Só que o empreender no ramo que nós escolhemos como profissão está sendo maravilhoso. Está sendo maravilhoso cada desafio. Até o do desafio mais difícil a gente rompe de uma forma gostosa. De aprender, de fazer diferente, de mudar alguma coisa. Muito bom. A gente sempre está aprendendo. A gente, inclusive, foi num congresso internacional no fim do ano, né? A gente teve que organizar muito bem a agenda, porque foram 5 dias lá em São Paulo, né? 5 dias lá em São Paulo. E aí a gente trouxe muitas novidades de lá, muito atualizadas, e foi excelente para a gente nesse aspecto. A gente chegou, absorveu, resolvemos fazer mais outros cursos, né, que sempre dá um jeitinho, apesar de nós sermos mães, né, eu tenho 2 meninos, e ela 2 meninas pequenas, a gente tenta conciliar ali, né, com dona de casa. Mas acho que os maiores desafios é a gente tentar encontrar também o equilíbrio, né, Lohane, entre ser mãe de bebês, ser dona de casa, ser esposa e ser empreendedoras, e isso daí já é muito, mas Deus tem nos dado essa capacidade, essa inteligência e o apoio uma a outra. Às vezes uma tá meio desestruturada e liga para não, calma, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. E se as duas estiverem para baixo, até que vai. A gente ora, fala, vamos orar. Tá bom aqui. Vamos orar que a gente precisa aí da ajuda do Senhor Jesus para não tirar. E já aconteceu, né, Lohane? Como não? Nós somos humanos, a gente oferece, Ainda bem, né? A gente oferece saúde, cuidado, mas nós precisamos também ser cuidados. Né? Exatamente. Nós, infelizmente, se a gente fosse um robô, a gente conseguiria abraçar mais a causa. Mas nós somos humanos como humano, né? E isso esse é o diferencial. Na verdade, queria deixar um pouquinho mais para frente, né? Porque a gente deixa o tempero mais para frente. Sim. Mas esse é o diferencial da Única Curativo. O toque de humano com humano. Né? Nossos esposos. De olhar para o humano. E esse entendimento, porque a família está envolvida ali. Às vezes vocês ficam ausentes. Isso. Como lidar com isso no dia a dia? Eu estou aqui já fazendo um consultório psicológico. Nossos esposos são excelentes, assim, eles apoiam a gente demais. É o primeiro a abraçar a nossa causa, né, Lohane? E nos dá força, e nos ajuda. E quando a gente não está bem, eles nos dão força. Cuida das crianças. Precisamos desse cuidado das crianças. Eles cuidam das crianças. E graças a Deus nos abençoou com excelentes esposos nesse momento que a gente está, né, nessa fase. Sim, na verdade, é um outro detalhe que também faz parte de quando a gente olha para um paciente. É a rede de apoio. Isso. Né? A família vai ser parceira ali, não vai? O ser humano precisa de uma rede de apoio, né? Porque senão a gente acaba ficando doente, né? O que é a maior doença hoje? A doença psicossomática, né? As doenças emocionais, a sobrecarga. É o que tem mais acometido a nossa população. Então a gente cuida muito desse detalhe, a gente tem a rede de apoio, que é o esposo, né? Que é a compreensão dos filhos e gerais, irmão, mãe, que está ali nos apoiando. Às vezes, assim, infelizmente, nem eu nem a Marliana, nós temos mãe presente aqui. Elas moram fora, moram longe. Mas a gente tem uma rede de colegas, de amigas, de vizinhos que também nos apoiam quando o esposo não pode. Exatamente. Então, assim, é importantíssimo. Rede de apoio. Inclusive, quando a gente chega, né, a gente vai muito à casa do paciente. A gente, claro, vai no hospital, né, faz alguns acompanhamentos hospitalares, mas quando a gente chega em casa, a gente senta, vamos conversar com quem é o maior responsável por esse paciente, a filha. Vou organizar aqui. Isso, aí a gente primeiro vê como que está ali o estado emocional, geralmente está um pouco debilitado do principal responsável, a gente faz uma abordagem, tenta descobrir todo o histórico ali para saber como que a gente vai ajudar aquele paciente, visto que cada pessoa tem sua particularidade, né? Não é simplesmente chegar, o nosso método é esse e pronto, se virem com isso. Tem que haver adaptação. Né? Exatamente. A gente senta, conversa, faz um histórico, né? Faz parte da enfermagem, no caso, a gente chega, faz o histórico, faz uma anamnese, né, Lohane? Vê como está o estado emocional do familiar que está cuidando, vê como está o estado emocional do próprio paciente, porque então, senão é estressante, né? É estressante, e se a gente não fizer essa abordagem psicológica, que é a primeira fase, junto com o histórico, a gente não consegue evoluir, não consegue
consegue fazer com que aquele paciente consiga melhorar, né, consiga ter um sucesso no tratamento, porque é um tratamento longo, infelizmente, né, tratar de feridas, às vezes 5 dias, 10 dias, ele abre uma lesão ali imensa, e mais vai às vezes anos para sarar, 1 ano, 2 anos, dependendo de como a família vai abraçar aquela causa ali, né, Lohane? Não, e até um detalhe, você estava falando de, assim, ter esse entendimento do processo. Agora, geralmente, o que acontece? A gente vive num universo machista em que parece que o papel do cuidador sempre é da mulher. Sobra para a mulher, tem que ser mulher. Só que a mulher, hoje em dia, ela trabalha, ela tem, vocês estão falando aqui de jornadas. E, geralmente, infelizmente, ainda, eu diria que acontece é isso, fica esse papel relegado para a filha, para a esposa, e os outros pouco participam, olha, eu não tenho habilidade para isso, eu não dou conta. É o que acontece, muitas vezes? Às vezes acontece, sim, sempre tem um mais sobrecarregado. Às vezes o paciente tem vários filhos, mas um só que toma a responsabilidade. Mas a sobrecarga realmente é para a mulher. Se a gente sentar e fazer um trabalho científico de índice de cuidador, qual é o sexo feminino ou masculino, relevante à mulher. Exatamente. Sendo a filha mulher, ou sendo a avó, a mãe, mas é o sexo feminino que ele assume mesmo. Eu acho que já faz parte do ser mulher, o cuidado, né? Eu acho que é por isso que a grande maioria da enfermagem é a mulher, porque já meio que é maternal esse negócio de cuidar, né? Isso é mas lembrando que o cuidar pode ser de todo mundo, né? Claro. Acho que de acordo com que está evoluindo tudo, a gente pode conseguir também uma abordagem aí masculina também. Sim, a gente já teve, assim, já tive casos que surpreendeu vocês? Demais. A gente tive uma paciente que o genro que cuidava, assim, a esposa não estava bem, né, fisicamente, e ele pegava e virava e brincava com ela, e eu falei, puxa, esse genro aqui é diferenciado. Porque muitas vezes para o homem, parece que a coisa que é difícil é falar a situação constrangedora, vai ter que fazer certas coisas que, né, constrange. Como quebrar isso aí e colocar na cabeça de que, puxa vida, você está tratando de alguém, né? É aos poucos. É porque se a gente chega lá e jorra esse paciente de informação, ele sai de lá desesperado. Eu não quero fazer isso de jeito nenhum. Ele sai de lá achando que ele é, no caso, o cuidador, a pior pessoa do mundo, que está fazendo tudo errado. Então, a gente procura sempre dar as orientações passo a passo. Já explica que é um processo um pouco mais demorado. A gente sempre procura deixar uma prescrição de cuidados, né? A gente observa um paciente que está desnutrido, a gente pede uma avaliação nutricional. Se a gente observa alguma patologia, a gente pede o familiar que encaminhe um médico mais específico. A gente abrange isso. Às vezes até facilita esse processo, porque às vezes eles não sabem para onde vai, que caminho que vai seguir, né? Às vezes é o básico, não sabe nem como começar. Exatamente. E o primeiro sentimento de alguém que não sabe algo é abandonar o barco. Não dou conta, né? Exatamente. Trocar fralda, nunca troquei fralda. Exatamente. Então, quando a gente leva uma leveza para dentro do domicílio, né, principalmente para o cuidador, porque o que está sendo cuidado é importante que o cuidador esteja bem. Ele vai ser um reflexo em volta dele. Então, se a gente conseguir já abraçar a causa do cuidador, deixar que aquele processo seja mais leve, de passar algumas técnicas que dê mais tranquilidade, menos peso para ele, a gente ainda já vai conseguir ganhar ele e não abandonar o barco. Facilita. Às vezes até o jeito dele pegar o paciente, de movimentar o paciente na cama, com as técnicas que a enfermagem hoje usa, já alivia muito o familiar de cuidado. Porque tem coisa que depende de força física, que às vezes é mais por conta do homem, técnica, né? E a gente pega, olha assim, fica melhor, vai ficar bom para a senhora, leva o pezinho para a coxa, tira o pezinho, que a maioria tá toda com a coluna tudo detonada, né? E eles aprendem tanto que chega no meio do processo, eles já estão sabendo avaliar até uma ferida, né? A gente chega lá, ela liga, Mariane, olha, a ferida hoje não tá legal, mudou, o aspecto tá com a secreção diferente. A gente procura fazer com que eles aprendam a fazer o curativo. Porque eles fazem também, a gente olha, eu vou te ensinar a fazer. A gente vai no primeiro dia, a gente procura, é assim, assim. No segundo dia, a gente é assim, assim. No terceiro dia, quer fazer? Eu vou ver como que a senhora está fazendo, para se a senhora tem alguma dúvida. Passa o procedimento. Passa o procedimento para eles, né? E eles aprendem e gostam, né? De saber que... Porque eles vêm melhorando, né? E a ideia da Única Curativo não é
tornar os nossos pacientes dependentes de nós. Uhum. É levar... Então, o ideal é o quê? Que caminho, né? Isso, exatamente. É levar a saúde como um todo, né? É dar a eles o que eles precisam para eles viver o dia a dia deles. Porque, como a gente já mostrou, é super corrido. Então, a gente não quer ninguém dependente de nós. A gente quer lá ensinar de uma forma técnica o que a gente sabe de forma técnica, de forma que a gente vai ter resultados e que ele caminhe junto com segurança. Né? Segurança do que eles estão fazendo. Porque quando a pessoa começa a ver o passo a passo e começa a ver a evolução, vai sendo prazeroso. Isso, para de ser aquele fardo, porque o que pesa, igual a Lohane falou, é não saber o que fazer. E quando não sabe o que fazer, o paciente, ele piora. A lesão, ela vai aumentando, né? Vai ficando com mau cheiro. E até a pessoa que está cuidando, ela colabora para... Tem os dois aspectos, pode colaborar para melhorar e para piorar também. Exatamente. Porque você fica estressado, aí discute com o paciente. Exatamente. Às vezes eles ligam, desesperados, a gente... Calma, não, peraí. A gente procura tirar um tempo. Não, vamos conversar. Vamos fazer chamada de vídeo. A gente procura dar esse momento. Às vezes a gente está em procedimento. Jazinho, eu te ligo para a gente conversar. Vamos conversar. Porque às vezes ele só precisa de conversar. Né? Às vezes a gente conversa, liga, chora. Né? E a gente sempre dá aquele apoio, procura passar essa tranquilidade, que está fazendo o melhor que eles podem. Porque quando a gente faz o melhor, a gente não precisa se cobrar. Né, Lohane? Quando a gente passa, você está fazendo o seu melhor, é o melhor dentro do que você pode fazer, então fica bem, fica tranquila, né? Vai dar certo. E eu vi que vocês têm um lema, um lema que é o amor sara feridas. Ele é autoexplicativo, como é que é? Porque encaixou perfeitamente aí. Encaixou perfeitamente. Como que ele surgiu? Sinceramente. Porque sempre você fala que o tempo cura feridas, claro, cura, né? Mas é porque. Se tiver cuidado, vai mais rápido. Eu vou falar a verdade, porque como a gente ama a ferida, e quando a gente faz as coisas com amor, melhora. Quando você tem um amor pelo que você faz, quando você passa aquele sentimento para a pessoa, quando você tira aquele desespero da pessoa e fala: não, calma, não precisa. Quanto mais você faz as coisas com amor, melhor as coisas vão, né? Então, a gente leva o amor, a gente procura levar isso nas nossas atitudes e passa isso para os pacientes, porque eles estão cuidando de um ser humano que já foi, às vezes, mãe, que já cuidou, né? Sim. Então, o amor faz com que é incrível quando o paciente melhora, evolui. Às vezes a gente chega para assim, eles não deixam a gente fazer, mas quando vocês vêm, eles deixam fazer. Nossa, a gente faz, e chora, reclama, e grita, e quando vocês vêm, não fala nada. A gente chega, né, com carinho, a gente explica, vamos fazer o curativo, pode ficar tranquilo, vai dar certo. E o que acontece? Às vezes, assim, pelo dia a dia, o familiar acaba que perde um pouco disso, né, Lohane? De chegar, olha, mamãe, fica tranquilo, eu vou fazer seu curativo. Às vezes fica mais duro, né? Exatamente, né? Porque também é um ser humano que está cuidando, né? E aí a gente chega, faz isso, e eles ficam assim encantados, né? Ai, não, eu preciso de vocês, vem mais vezes. Isso emociona vocês? Ai, emociona, já. Ai, eu acho que tem momentos que a gente precisa tirar entre eu e ela e a gente compartilhar algumas situações, fala assim, uau. Mas deixa eu falar, às vezes a gente já se conhece há 15 anos, Lohane, uns 15 anos. Às vezes a gente já se conhece, a gente só se olha. Olha, você já sabe. Já se olha. Aquela situação foi assim. A gente no meio da situação ali, a gente se olha e aí o pensamento da gente flui. Eu começo a falar e ela termina o que eu falei. A gente tem essa Não, eu tô percebendo aqui. E isso aí faz um diferencial no tratamento também, né? Além do conhecimento. É porque desde o início vocês estão falando desse diferencial, eu estava até com uma pergunta específica aqui, mas vocês estão falando, a gente está entendendo o que é o diferencial, exatamente esse amor, esse carinho, esse cuidado, de querer que a coisa dê certo. E tem, inclusive, um nome, né, de hoje, isso se chama um cuidado humanizado, né, e isso tem um nome científico, hoje são estudos, tem especializações para esse, só abrangendo esse lado do cuidado humanizado. Olhar ele como um todo. E por isso que essa frase faz muito sentido para nós, para a Única, e para nós como pessoal, como profissional, porque é comprovado, e a gente está vivendo muito isso, que se o emocional, se o coração está bem, tudo vai bem. Porque a gente depende de um monte de coisas que fluem dessa forma, né? Uma pessoa sobrecarregada de tristeza, angústia,
rancor, enfim, é uma pessoa que vai apresentar patologias. Né? Então, quando a gente fala de amor, a gente fala de leveza. E quando a gente prega isso, que o amor ele sara feridas, é que, na verdade, o importante ali não é a ferida. Sabe por quê? Porque a ferida ela tem um fisiológico do próprio organismo que ele vai curar. E às vezes a ferida está na alma da pessoa. Exatamente. Exatamente. Então, assim, se a gente cuidar do ponto certinho, olhando ele como um todo, a gente não precisa de milagres, a gente não precisa de grandes produtos, a gente só precisa de um corpo funcionando bem, de corpo e alma. Ao final, todo mundo gosta de ser bem cuidado. A gente sente paz. Né, às vezes quando a gente vai em um determinado lugar que a gente não sente segurança, o coração acelera, o organismo aumenta o estresse e aquilo ali é ruim. Cortisol. Né? Exatamente. Mas quando você chega num profissional que te passa aquela segurança, que te passa aquela paz, falar, né? Até o semblante do paciente muda, né? E isso é bom para ele, é bom para nós. A gente, né, sente, nossa, poxa, eu tô fazendo um diferencial na vida de uma pessoa que passou 5 anos ali com a ferida e melhorou. Poxa, 10 anos, né? E nós não sabia o que fazer e a gente chega, conversa, olha, você precisa melhorar essa alimentação sua, isso que vai atrapalhar você, né? Olha, a gente passa uma prescriçãozinha, evita esse tipo de alimento. Às vezes a pessoa não entende que aquilo, coisa simples, uma caminhada que deveria fazer já vai melhorar, né? Ou um repouso com o pezinho para cima. O sol que toma ali. Exatamente, tudo isso daí faz o diferencial, né? Com paciência e perseverança e conhecimento vai rompendo. Vamos falar mais um pouquinho do aspecto técnico da coisa, porque todo mundo sabe o que é a ferida. Mas, João, está ferida, aquilo ali é uma ferida. Mas tecnicamente falando, o que é a ferida? Tem tipos diferentes de ferida? Como que é para quem está acompanhando aí saber diferenciar isso aí? Não taxar tudo como ferida também. Exatamente. São vários tipos de feridas, né? Tem fístula, né? Que é uma incisão, uma cirurgia que abriu, né? Tem uma abordagem diferente. Tem a lesão por pressão, que é quando o paciente fica deitado por muito tempo e necrosa aquela região. Escara? Escara. Só que como mais os nomes escara. Porque o que me chega é exatamente. Agora, hoje, o termo técnico é lesão por pressão. Vai evoluindo, né? Porque pressiona ali aquele local. Isso. Né? É igual o calcanhar de Aquiles, o tendão de Aquiles virou tendão calcâneo. Exatamente. Isso. Tem úlcera venosa, úlcera arterial, o que mais, Lohane? Estomias. Acidentes também, não? Acidentou. Por trauma, exatamente. Exatamente. É uma observação. Acidentou, abriu. É exatamente isso. Ferida, ela é um rompimento da pele. Da integridade. Né? Desde que faz aquele rompimento da integridade da pele, se torna uma ferida. Aí entra a avaliação de que forma, como relatar, mas isso já é uma ferida. Desde que rompe. Pode ser uma picada de mosquito. Uma coceira, a gente teve que coçou e abriu. É uma ferida. E tudo saiu isso. Da normalidade, né? A gente investiga por que surgiu essa ferida. É um dos primeiros pontos. A gente avalia ali o psicológico, depois o que aconteceu. Quanto tempo? Qual o aspecto? Qual o odor? Qual o cheiro? Qual a cor? Né? Isso tudo aí faz com que a gente feche um diagnóstico para a gente oferecer o melhor tratamento. A gente tem diversos tratamentos, né, Lohane? Tem o laser, que é o nosso parceirão, assim, que faz a ferida ficar, oi, eu estou bem! O laser, ele traz a vida, então, né? O que está evoluindo em relação à tecnologia? Porque todo mundo imagina a ferida, não. Coloca um esparadrapo aí, um band-aid, joga o metiolate, o mercúrio cromo e sopra, né, joga aquele monte de bactérias. Aí tá tranquilo. Lava no chuveiro, né, Lohane? Passa sabão. Tem que arder, porque se não arder... Exatamente. Então, né? Vamos falar de tecnologia. Exatamente. Nossa, tem N coberturas, muitas coberturas que vai, desde quando a ferida tá, por exemplo, uma ferida preta com uma casca, às vezes eu chego, tá sarando, olha, já tem uma casca. Vamos arrancar a casca, arranca a casca. Nossa, não, aí chega lá, tá com uma lesão por pressão horrível, nossa, não, mas já tá secando, olha a casca. Aí você fala assim, não tá secando, tá piorando, por debaixo dessa casca tem um monte de tecido morto, às vezes tá até
próximo ao osso, tá grau 4, grau 5, às vezes a gente vai lá, faz um desbridamento instrumental, indica um desbridamento químico, Mecânico. aí quando você começa a tirar aquela casca ali, tá cheio de por exemplo, pus, alguma coisa, né, e com 3 dias você consegue ali, até aliviar, às vezes o paciente tá com febre, né, tá com um processo infeccioso ali, a gente chega, vai com delicadeza, faz o desbridamento, né, e indica um produto e vai ensinando o familiar a fazer. Depois tem a outra fase que tirou esse tecido morto, a gente tem a fase do tecido granulado, que a gente chama quando a ferida tá vermelhinha. Alguns falam, não tá legal, tá vermelho, a casca era melhor, aí você tem que sentar, explicar que não, poxa, eu preciso tirar esse tecido aí pra mim, ele não tem vida, a gente precisa, esse tecido aqui tá bonito, esse tem, tá sangrando, começou a sangrar. Não, tá tudo bem, o sangrar também faz parte do processo. Vai depois. A gente tem uma cobertura ali, às vezes a gente usa muito o curativo a vácuo, né, é uma das tecnologias, né? Que é o vácuo. Na verdade, hoje o mercado está muito amplo, né? O mercado ele abrangiu e tem abrangido todos os dias, né? A cada passo que a gente dá em cursos e seminários, a gente vê tem novidade. Novidades. Exatamente. Inclusive, nesse que a gente foi em dezembro, tinha dezenas de marcas e novidades do mercado. Então, hoje, o mais conhecido, vamos citar alguns mais conhecidos, é a laser terapia, né, que é o laser de baixa frequência. Nós temos o curativo a vácuo, que também é muito eficaz na ferida. E nós temos o ozonoterapia, que também é muito conhecido. A hiperbárica. A hiperbárica eu acho que é um processo até mais antigo. Isso. Inclusive ativo, o laser mas também está sendo mais falado agora, percebe? Puxa vida, já existia. Né? Existia. Como também o laser. O laser é muito antigo. Muito você tinha nem nascido, eu já tinha ouvido falar mesmo. Eu tenho certeza absoluta. Estou lembrando de programas antigos aqui, lá dos anos 80. Exatamente. O laser também é bem antigo. Né, mas assim, que está ativo no Brasil de uns 15, 20 anos para cá, e até uns 10 anos atrás, assim, era pouco conhecido, pouquíssimas pessoas, era mais o LED, né, e hoje já tem, a gente trabalha, tem alguns outros profissionais que também atuam com laser no tratamento da ferida, mas o diferencial nosso, assim mesmo, é o curativo a vácuo, que é uma tecnologia excelente, apesar de ser, assim, um pouco de alto custo, mas poxa, o que um curativo que você faz de 5 dias, que a gente põe e faz a troca por 5 dias, né? É 30 dias praticamente de um curativo fazendo um tratamento convencional. Sim. A cada 5 dias você vê uma evolução quase de 30 dias de tratando todos os dias, mesmo com... Exatamente. Ele ativa ali novos vasos, né? Traz nutrientes, porque ele faz o quê? Ele suga. Faz um processo, por isso que fala por pressão negativa. É quase igual para o pessoal entender. Sabe aquelas verdurinhas que vocês compram no mercado, a vácuo, que fica bem durinha? O curativo a vácuo é similar àquele processo. Ele suga tudo ali. Aí não deixa a secreção ficar ali paralisada. Por quê? Porque a secreção que sai dali, ela pode conter bactéria e ela fazer colônia. E o curativo a vácuo não permite isso. Ele sempre suga aquela pressão. E também ele faz com que venha novos vasos para aquela região, novos vasos, oxigenação, sangue, ferida feliz, né? É muito bom, a gente tira o curativo, a gente fica encantada. Toda vez que a gente faz, a gente fica impressionado. Olha assim, puxa vida, como funciona? Exatamente. Na verdade, a gente fala, uau. Aí, às vezes, eles falam assim, nossa, mas não tá... Não, nós falamos, tá lindo. Nós temos assim, não tá lindo. Eles falam, mas como vocês acham lindo? E nós olhamos pra outra, tá lindo. Essa ferida vai ficar mais linda. E quando a gente vê que tá melhorando, pra gente tá lindo, né? Agora, quando chega lá, não tá tudo bem, não tá muito legal, mas vai ficar legal. Vai ficar bacana. E em relação a cometimento, a gente está falando de pessoas de repente estão em casa, de mais idade, mas tem mais jovens também, tem situação de acidente. Tem um público específico ou a demanda de vocês ela independe do público? Hoje a demanda nossa é aberta, né? Eu acredito que ao passo que a empresa for avançando, né, a gente provavelmente vai precisar ali delimitar ali uma determinada população, né? Mas hoje o nosso atendimento ele é aberto, a gente atende todo tipo de ferida e todo tipo de paciente, né, independente do que seja.
o mais comum hoje é o idoso acamado. Exatamente, a procura maior é essa. Por quê? Porque quando a gente fala de uma ferida, eu já até ressaltei isso, o detalhe não é a ferida em si, a ferida é o de menos, porque a gente tem um organismo que combate, a gente tem um organismo que a gente defende. Então, quando a gente fala de um jovem que é saudável, que ele ia cometer algum acidente, fez uma abertura ali de pele, que gerou a ferida, ele é um paciente que tem tudo para sarar. Entende? Para sarar como? O próprio organismo. O organismo jovem. Isso. Né? Cuidados básicos, como que todo mundo sabe, desde que mantém aquela ferida limpa, né? Porque se contaminar, realmente vai ter que entrar com algum processo para ajudar o corpo a defender. Mas se ter o cuidado mínimo, ele vai sarar. Então não precisa de procurar uma ajuda, né, terceirizada. Sim. Mas o nosso atendimento, o foco da Única Curativa é o atendimento domiciliar. É levar esse cuidado para dentro da casa do paciente, até porque a nossa procura maior é acamado. Porque tem questão de deslocamento, que é difícil. É realmente uma situação. Só complementando, né, a questão do que a Lorraine falou. Por que as pessoas procuram a gente? O organismo combate, sim, mas, por exemplo, uma ferida de 10 centímetros levaria quase 1 ano para sarar. Se o familiar saber ter o cuidado mínimo ali, cerca de 1 ano. Só que com as tecnologias que a gente... diabetes. Isso, pode ficar até mais que isso. Mas o que a gente oferece que faz o diferencial, que faz com que as pessoas nos procurem? A tecnologia que faz com que esse processo diminua de tempo. Por quê? Porque ao longo dos meses, aquilo ali vai ficando quase insustentável para uma família de classe média baixa, porque tem o custo, tem a demanda, tem a preocupação, tem o gasto financeiro, tem, né, a dor. Então, a gente proporciona com que esse tempo dessa ferida seja o menor possível, com menos dor, com mais segurança, né? Porque a gente encontra de tudo. O paciente que põe terra na ferida, borra de café, pó de cigarro, de cigarro. Então, tem todo isso. Inclusive, só para ressaltar, foi difícil tirar, limpar essa ferida com esse fogo lá. Isso, então, o que acontece? Às vezes, alguns que têm um cuidado mínimo, que têm uma família um pouco mais instruída, né, eles conseguem ali manter uma ferida vai na farmácia, passa por exemplo, um óleo de girassol e com cuidado, mas consegue melhorar. Alguns têm alguns conhecimentos mínimos, mas os outros que ainda têm alguns tabus, poxa, aquela ferida ela pode até desenvolver uma osteomielite que, né, vai ficar ali com ele praticamente o resto da vida. Então a gente proporciona esse conforto para o paciente, né, com as coberturas que são variadas. E o tempo de tratamento para ele também vai melhorar, para ele retomar, às vezes, quando é jovem, retomar o mais possível a rotina do dia a dia. Sim, com certeza. A ideia é essa, né? Levar a saúde para ele voltar e ser inserido na rotina diária da vida, né? Eu lembrei aqui agora de outra receita, o fumo, né? Fumo para tirar berne. Então coloca o fumo aqui que o berne vai sair. É isso. Os pezinhos diabéticos a gente sofre com esses detalhes. Porque o pé diabético dá muito o tal do berne, né? A íase, por conta da insensibilidade, né? Não é por conta só da má higienização, não tem sensibilidade, acaba ele não sentindo ali posando. Mas ele nem percebe. Exatamente. A questão, às vezes, simples de enxugar direitinho o pé ali, né? Exato. A gente já cuidou de uma paciente que ela era candidata para amputação de pé, justamente, né, por uma feridinha mínima que não foi bem cuidada. Foi um calinho de sapato. Uma rachadura, um rachado. Não tem problema, besteira. Isso, foi um rachado que não conseguiu, né? Eu encontrei ela já estava 2 anos tentando melhorar aquela lesão. 2 anos. Tentando melhorar aquela lesão, já tinha internado, já tinha até um desses processos até ido para UTI pelo processo mesmo. E a gente conseguiu aí proporcionar cura para ela com 6, 7 curativos a vácuo, com 5 meses. Mas ela já estava que é na vida da pessoa isso. Ixi, qualidade, ela estava deprimida, né? Nós essa paciente no WhatsApp em si. várias mensagens depois. Você trouxe de volta para a vida, quando eu já não tinha, achava que não tinha mais chance e tal, e não tinha mais sentido.
Porque tira a pessoa dos seus afazeres, né? Dá um sentimento de não sou mais útil, né? Um sentimento muito ruim. E aí isso é bacana, porque aí se reflete isso na nossa pessoa como profissional. O que acontece? Você, 2 anos com lesão no pé. Era 2 anos sem andar. 2 anos sem poder andar. E quando a gente chegou ao último dia, pronto, você está de alta. A pessoa ela até chora, pode voltar a andar. Levanta e anda. Levanta e anda. Levanta e anda. E, nossa, nunca vai esquecer da gente. Nunca vai esquecer da luta. A gente lembraria até como primeiro passo. Exatamente. O primeiro passo da criança, poxa vida, marca, voltar à vida, a rotina normal. Chega no processo, olha, agora vamos começar a fazer fisioterapia, porque logo você vai começar a andar. Daqui a pouco você está correndo. Exatamente, foi indo, nossa, graças a Deus, ela já está andando, isso é muito feliz, assim, uma das que a gente contou, porque 2 anos pra gente, às vezes não é nada, mas para alguém que está acamado ali, 2 anos, e às vezes de mais idade, 2 anos pesa muito tempo, né? É muito tempo, de vida. Vamos falar aqui de dúvidas sobre feridas, mitos ou verdades. Lavar a ferida, ferir, enfia o braço e enfim a perna, o local da ferida ali para lavar. Mito ou verdade? Ou depende também? Depende, né? Se você caiu, arranhou, tem sujeira, vamos lavar ali na torneira, vamos passar um sabão. Mas vai arder. No momento ali para tirar a sujidade, sim. Depois disso, não. A água, sabão ou só água? Pode passar um sabão, porque o sabão ali, naquele momento, ele vai ser mais benéfico do que... Desde que não seja aquele sabão caseiro, com soda. Sabão de bola que é bom. Procura um sabão neutro. Mas não tem o dedo, só deu de bola aqui, tá valendo? Não, aí é melhor só água. Só água, exatamente. Tira ali aquele primeiro momento. E depois, não, chuveiro não. Vamos no chuveiro. Não, água quente, água fria, chuveiro. Tem diferencial? Não tem diferencial. A gente, às vezes, aquece o soro para proporcionar um conforto, porque, às vezes, a família tende a guardar o soro na geladeira. E, às vezes, você vai fazer ali um curativo, né, Lohane? Na região sacral. Pô, você vai jogar... Não, então, a gente procura aquecer. A gente aquece o soro, né, para que ele traga aquele conforto para o paciente. Bom, acho que vocês falaram, mas não gostaria de relembrar aqui e entender, né? Tem muita gente que a ferida está curando, é casquinha, ou não é casquinha. Como saber de fato que ela está passando por um processo de cura? Primeiro a gente entende por que deu a casquinha. Porque a casquinha, sim, ela é um fator que protege a gente, mas depende da situação. Por exemplo, uma ferida superficial, tudo bem, a casquinha tá tudo bem, mas se for uma ferida profunda, aquela casquinha, ela pode fazer com que acumule bactéria ali de baixo e aquela bactéria, ela começa a adentrar dentro dos tecidos. Vai pra lá, né? Exatamente, mas o porquê que dá a casquinha numa ferida daquele nível? Porque deixa aberto. E uma ferida, se ela não tiver ali na umidade correta, né, Lohane? E na cobertura correta, tampado do jeito certo, ela vai desenvolver aquela casquinha e ela vai retroceder, porque a gente vai ter que voltar ali e tirar aquela casca toda de novo, às vezes tem que voltar até para um produto que promova esse desbridamento para depois voltar para aquela fase inicial. Então, eles realmente ficam assustados com a gente precisa tirar essa casquinha. Não, mas espera aí, tá sarando. Tá sarando, você quer tirar a casquinha, tira a casquinha. Não, então, a forma melhor de olhar e ver é o tecido granulado. Né? O vermelhinho. É o vermelhinho vibrante. Não é o vermelhinho rosinha. O vermelhinho ainda precisa de alguma ajudinha ainda para poder chegar nesse... Mas aquele vermelhinho... Mais vivo ali, né? Isso, vermelhinho vivo mesmo. É o tecido que você identifica, poxa, a minha ferida está no processo já de cicatrização. Lembrando, importantíssimo a gente levar em conta a borda da ferida. Importantíssimo, porque o interior ele pode estar granulado, vermelhinho, pronto para cicatrizar. Mas a gente precisa, porque a nossa pele ela é uniforme, então não vai sair a pele por de dentro da ferida. Elas vão de bordas para acolchoar e fazer a integração da pele. Da extremidade para o centro. Todos os ângulos, de baixo para cima, positivo, né? Isso mesmo, da extremidade para o centro. Então, se a gente tem uma extremidade comprometida, o que seria comprometida? Seria ali com as bordas mais endurecidas, né? E
umas bordas sem hidratar, tá totalmente ressecada, ela não vai conseguir migrar e tampar o nosso tecido granulado. Ou às vezes até macerada, que a gente fala, maceração. Sabe quando a gente molha muito a mão, que aquela fica bem úmida? Então a ferida também, quando ela passa por aquele processo de excesso de umidade, fica tipo enrugadinho, assim. As células ficam como se... esbranquiçadas. Exatamente. Por quê? Porque tá úmido. Aquele Demais. processo que a gente fica com bandeja de uma semana no dedo e Exatamente. Esse exemplo aqui Exatamente. Esse exemplo é muito comum. Aí o que acontece? As bordas, elas não fecham. E aí é que tá o perigo. Por quê? Porque aí faz o que ela falou, endurecimento das bordas, a gente chama de epíbole. E se faz essa epíbole, a ferida cronifica. É como se ela falasse assim: tô bem, não vou mais cicatrizar. Demorou demais, eu vou ficar assim mesmo. Eu cansei. Aí o que tem que fazer? Que é muito difícil, às vezes esse processo, às vezes tem que voltar para o centro cirúrgico. Né? Às vezes a gente orienta o paciente, olha, faz o curativo dessa forma, introduz, que às vezes eles ficam com dó de colocar as gases dentro mesmo da lesão, até ficar bem fechadinha, só que colocar uma gazezinha por cima. A gente vê muita cena de cirurgia, não, passa gás aí, e o médico vai enfiando gás. Exatamente, um desses processos que a gente usa, de preencher toda a lesão, porque senão o tecido, às vezes ele está solto por baixo, ele começa a fazer esse processo, a borda vai para dentro, como se, dizendo assim, numa forma fácil para a pessoa entender. E aí ele não cicatriza, se não voltar para o centro cirúrgico, fica ali 10 anos, cronifica. Né? O que seria voltar para o centro cirúrgico? Às vezes a gente assusta, né? Seria só para tirar aquela borda já endurecida e morta. Não, ela não tem como mais a gente recuperar ela. Não tem como a gente recuperar. Tira toda aquela voltinha para ter o tecido novo. Vai dar uma abertura maior? Vai, porque a gente vai tirar um pouco da extremidade, né? Mas o que é novo vai crescer de forma assim maravilhosa. Mas antes de chegar nesse processo, a gente tem vários procedimentos que a gente faz, né? Que a gente começa a observar que isso acontece, a gente já tem as técnicas que, né, a gente desenvolve, às vezes só da gente de reverter aquela situação. Porque se está no início, a gente consegue, a gente precisa vir aqui essa semana, 3 vezes nessa semana, para a gente reverter essa situação. Aí a gente, na maioria das vezes, a gente consegue reverter essa situação para não chegar a esse ponto de ter que ir para o centro cirúrgico. Um detalhe aqui, eu vou emendar 2 perguntas em uma, que o bate-papo tá bom e vai passando rápido. Meu Deus, eu tenho que perguntar para as meninas aqui. As feridas podem ser sinal de alguma doença? E até inserido nessa pergunta, alimentação e hidratação do corpo estão relacionadas com feridas de cicatrização também? O que você come, totalmente, enfim, com certeza. Por exemplo, nós somos o que comemos. Exatamente. Né? Nós somos o que vivemos, né? Nós somos o reflexo do ambiente que a gente está, né? Então, se a gente tem um ambiente saudável, provavelmente ali a gente vai ter um corpo saudável. Se a gente tem um ambiente que tem mais dificuldade de ser saudável, isso engloba tudo, em geral. O que entra e o que você toca, né? Exatamente. Então, a gente vai ter essa dificuldade. A ferida pode indicar alguma doença? Sim, com certeza. Pode ser algo que vem de dentro para fora e está mostrando, preciso de ajuda. Exatamente. Por exemplo, uma úlcera venosa. Né? O que seria uma úlcera venosa? É quando há um comprometimento venoso, principalmente do joelho para baixo, que são aquelas feridas que não saram. Que já foi na farmácia, já usou um monte de coisa, não sara. Por quê? Tem um comprometimento venoso. As veias ou a artéria, quando é úlcera arterial, ela não consegue fazer aquele retorno, ou então manter aquele fluxo ao ponto de fazer com que o sangue, que leva o oxigênio, cure aquela lesão. Aí é onde que a gente entra com o apoio do médico. Vamos encaminhar a senhora para um vascular, para fazer um exame mais específico, para ver como que tá essas veias da senhora. Pô, tem úlcera venosa, tem úlcera arterial. Doutor, às vezes a maioria dos médicos, às vezes abraça a gente. Não, vou indicar uma bota una. Aí a gente aplica a bota una. Por quê? Às vezes só com a compressão já resolve. A gente faz um curativo simples com a compressão adequada. Porque leva a oxigenação. Porque o sangue que tem oxigênio vai lá com os nutrientes, a oxigenação que faz a ferida simplesmente melhorar. Outra ferida comum é a ferida diabética, né? Diabética. Porque às vezes com o próprio sapato ali faz o famoso calo, aquele calinho no pé. Não sabe. Até então a pessoa não sabe que tem nada
né? Mas é que não sara, vai piorando, vai ficando uma ferida mais extensa, de segundo grau. Aí, quando a gente chega num momento desse, a gente pergunta se tem doença de base. Nos relata que não, a gente já procura investigar. Bora investigar? Porque tem tanto tempo, não sara, né? Não tem porque o próprio organismo ele tem a sua fase de cicatrização. Sim, né? claro. Ele inflama e ele para fazer o combate. Processo inflamatório. Passou o tempo, né? A gente tem o tempo mesmo científico de que o corpo vai. A gente já tem todo aquele tempo e mais um tempo e não sarou, poxa, vamos investigar. Como também a arsenias, né? A arsenias também pode gerar uma ferida, né? Mas era mais conhecida na época como lepra, justamente e quantas por pessoas isso. sofreram? Né? Quantas pessoas morreram, né? Eram inclusive apartados da sociedade. Exatamente. Anápolis você tinha Colônia, Goiânia também. Tem Puxa mesmo. Como é que chama? Eu não me lembro. Aqui em Anápolis tem o local específico. Mohan, exatamente. Eu até entrevistei. Exatamente, ia pra lá. Tinha uma situação que era lamentável. Você segregava, aquilo não tem jeito, vão lidar ali, né? Meu Deus, uma situação de desumanidade, né? A verdade que a gente tem que falar é essa, mas graças a Deus melhorou muito. Bom, a gente já falou de tratamentos adjuvantes aqui? Foi, mas de um contexto assim que a gente não alertou, né? Porque qual que é o tratamento adjuvante? São as tecnologias que a gente falou, relatou. A gente não veda os demais cuidados. Os demais cuidados como uma boa limpeza, como olhar para a ferida e ver o que ela precisa. Pessoal, não ter medo da ferida também. Exatamente. Eu nunca vi nada. Isso é muito comum, fica de longe. Eu nunca vi olhar. De longe. Tem medo, que dó. Eu gosto muito dessa terminologia que umas do mercado aí apresenta do curativo, e ela gosta muito de dizer, ela fala assim, olha para a ferida e fala, ferida, o que você precisa. À disposição. Exatamente. Você pode ser feio e tal. A ferida fala. É de umidade que você precisa, é tirar essa umidade que você precisa. Então, assim, não é vedando esse cuidado, né? Mas o adjuvante é acelerar o processo. É tão engraçado que a gente vai aprendendo tanto, conhece tanto a ferida. Por exemplo, quando o paciente está com suporte nutricional adequado, porque quem está com alguma lesão, a gente sempre indica um suporte nutricional, indica uma nutricionista para estar passando ali essa nutrição que o paciente precisa. Mas meninas, até na experiência de vocês, dia a dia, bate o olho assim, dá para saber, na hora. Às vezes o paciente está com suporte nutricional, a ferida está bem, aí nós vamos lá. Está acontecendo alguma coisa? Mudou alguma coisa? Não, tá tudo bem. Tá fazendo o curativo do mesmo jeito? Tô. E alimentar? A nutrição dela, a dieta dela acabou tem 4 dias. Entendi. A ferida muda. Ela literalmente, a gente fala, a ferida tá me contando que tem alguma coisa de errado. Ela fala. Ela fica mais pálida. Porque quando tá bem, a gente espera, se já faz assim, com o conhecimento, a gente vê que ela vai cicatrizando de uma certa forma esperada. E, de repente, quando algo está errado, ela dá uma notificada. Peraí, tem alguma coisa errada comigo, está acontecendo alguma coisa. Ela fica mais pálida, ou ela deixa de fechar na velocidade que ela estava fechando, ou a secreção muda, né, Lohane? Sim. E a gente vai investigar. Não, e de repente, é porque essa noite eu dormi demais, porque a gente orienta, olha, mudança de decúbito, de dia e de noite. Mas de noite também. Sim, de noite também. Mudar, né? A gente até leva, às vezes, a plaquinha 2 horas desse jeito, 4 horas desse jeito. Essa noite eu perdi o horário e não consegui levantar. Aí a ferida tá lá me contando, olha, ela não me virou. Ela muda a cor, né? Aparece ali uns pontinhos arroxeados. Aí a gente sabe por que eu descobri? Aí eu mostro. Às vezes, quando eles acontecem de acontecer isso, assim, já vou te falar logo que você vai descobrir, essa noite aconteceu, eu não consegui virar a mamãe e pedir o horário. Aí eu falei assim, ela tá me falando isso mesmo. Você não precisa te falar que eu já sei aqui. E para que eles já tenham uma ferida que seja a curto prazo, a longo prazo, qual a orientação? Minha orientação depois de conhecer vocês é o quê? Procurar um curativo. Essa é uma orientação básica, para quem está acompanhando, eu peço vocês agora. Então vamos lá. Estou com um paciente em casa lá, de repente meu pai, minha mãe, alguma pessoa acamada. É muito relativo, porque tudo se começa pela avaliação. Às vezes parece que é uma ferida simples, mas quando a gente chega, às vezes a gente sempre pede, não, tudo bem, manda uma foto, a gente começa a entender o que está acontecendo. Poxa, você chega lá, tá uma feridinha desse tamanhozinho, pretinha.
Só que quando você chega lá, que você começa a mexer nessa ferida, por baixo tá ruim, tá muito profundo, tem pus, tem tudo. Às vezes manda a foto, nossa, tá muito necrosado. Quando você vai lá, não tá tão necrosado. Então, o primeiro passo é a avaliação. Porque não adianta dizer, como que é, quanto que é, o que eu faço? Assim, eu não tenho condições de oferecer isso para você por telefone, porque eu posso estar prejudicando, né, o tratamento, a evolução. Então, realmente, a gente precisa ir, a gente vai, conversa, explica que o tratamento é assim, que vai ficar na faixa de tanto, que é assim. Tá tudo bem? Tá. Aí sim, a gente, então, a partir de amanhã, a gente já vai... Exatamente. É isso, a gente é uma consulta, né? Como, assim, a gente vai na consulta, tem um custo, claro, porque a gente é uma empresa, tem todas as despesas, né? A gente passa tudo isso previamente por telefone, após o acordado da família, não, tudo bem. Vem tal dia, a gente vai ver a disponibilidade desse dia. Adequa na sua possibilidade. Exatamente. Sim. Né, porque... Mas assim, eu acho que uma orientação assim, de profissional para alguém que está com uma lesão de curto prazo, mantenha limpa. E fechada. Isso. E limpa quer dizer fechado. A partir do momento que você deixa a água aberta, é contaminado. Isso. O ar é contaminado, a água é contaminada, o sabão que você toma banho é contaminado. Então, uma orientação simples. Mantenha sua ferida limpa e fechada. Faz o cuidado básico que você foi orientado pelo primeiro atendimento. Às vezes o próprio médico já passa alguma pomadinha, faz isso. Seguir aquilo ali. 3 dias, você não ouve, visualizou ali uma melhora, a dor aumentou, o vermelho aumentou, chama a Única Curativa. Então, assim, se dá 3 dias, por quê? São 3 dias daquele processo ali que machucou o processo do seu corpo, já está entrando em defesa. Então, 3 dias, você não viu, já acione já um profissional que vai poder te orientar melhor, para poder entrar com alguma coisa que realmente a sua ferida precisa, certo? Isso para a gente estar falando de um curativo de curto, né? De curto prazo. Agora, quando a gente fala de uma ferida, né, você que conhece alguém ou que tem um familiar que está em casa e já trata 3 meses, 2 meses de uma ferida e não há cura, um dia você vê uma melhora, outro dia você já não vê a melhora, eu oriento de imediato, procure um profissional que vai melhor te atender para evoluir. Quanto mais tempo essa ferida ficar crônica, como a gente ouve muito dizer, né? Porque o que não era ali, a pele que não ele não é para ficar crônico, porque o crônico é para toda a vida. Então, uma ferida uma pele que é totalmente íntegra, que abriu e ele não é para ser crônico, né? Não considere a sua ferida crônica porque já tem algum tempo. Ela está só precisando de o que ela realmente precisa. Às vezes o que está colocando nela não é o que ela precisa. Então procure um profissional, né, capacitado para melhor atender e reverter essa situação. Quanto mais cedo, melhor. Por que os 3 dias? Porque aí a gente consegue reverter o prazo mais rápido, a levar a cura mais rápido. Se a gente pega algo com 15 dias, o tratamento também vai ser mais longo. Né? Por quê? Porque a gente já chega lá, a gente já trata o interior, a borda e todo o ser da ferida. E a gente consegue um resultado mais rápido. Então, isso é para toda a área da vida. Independente de ferida, independente para toda a área da pessoa como um ser. Quanto mais antes, melhor. Exatamente. Coisa boa. E quem quiser encontrar vocês, procede de que forma? Onde encontrar vocês e você quer ser, claro, a Única Curativa? Então, a gente oferece, né? A gente trabalha ali na Clínica Alto Astral. A gente tem um trabalho lá na Alto Astral. A gente tem o Instagram, né? Tem os nossos telefones, né? Pode falar ou não? Fique à vontade. 629 9134 7899. E o seu eu ainda não aprendi de cor. Então, você pode me encontrar tanto no WhatsApp como ligação no 62 9382 6885. Ou nas redes sociais, Única Curativos, @Única Curativos, você também vai nos encontrar lá e ver um pouquinho do nosso trabalho lá.
Exatamente. Pois é, gente. Conversamos hoje, para quem está chegando agora, você não precisa ficar preocupado, não. O programa é repetido diversas vezes na grade de programação e também no nosso canal no YouTube. Programa Alto Astral 14, essa entrevista estará lá. Falei com a Lohane e também com a Marliane. Enfim, conversamos com as duas aqui. Vocês são uma simpatia, que bate-papo bom. Eu dou parabéns pelo trabalho que vocês fazem, né, e proporcionam agora à comunidade. Obrigado, Elô. Obrigada, Guilherme. Foi um prazer estar aqui. Foi um desafio, né? Eu Um falei para vocês desafio? que a gente vai rompendo, né? Vai E hoje estar aqui rompendo. foi um desafio. E no final das contas foi muito gostoso, realmente. E falar do que a gente gosta é melhor ainda. Mariane, obrigado. Muito obrigada, Guilherme. Muito obrigada, Josival, pelo apoio. Amei, né? Me senti bem recebida, né? Foi Coisa boa. eu estava um pouco até nervosa. Lohane, calma, Mariane, vai ficar tudo bem. Eu falei assim, Lohane, eu sou Já vou falar, não, Guilherme é ansiosa. tranquilo, pode ficar tranquilo. É, E sabe que ela falou demais, né, gente? Não tem problema. Então, eu agradeço muito, né? E pode nos procurar, pode ficar tranquilo, que o que a gente puder fazer por vocês. A única curativa é nossa, mas também é de vocês, né? A gente pode, o que vocês precisar englobando na parte da enfermagem, a gente vai fazer o melhor dentro do que a gente puder para estar disponibilizando para vocês, né? Guilherme, tem um detalhe Pode falar. que a gente faz muito também, e eu queria explanar isso aqui, que a gente faz também o telesaúde, né? A orientação pelo telefone, pelo WhatsApp, pelo vídeo chamada. Às vezes os nossos pacientes não são só daqui, né? A gente foi já para atender até em Uruaçu. Então, esse atendimento ele pode ser feito por uma telechamada. Telechamada, a gente vai em Brasília, né? A gente já foi em Brasília, já foi em Goiânia. A gente não é engessado, né? A gente tem essa disponibilidade de estar indo em outras cidades. Além disso, a gente palestra, né? Essa moça que é excelente, assim, ela tem um jeito para dar palestra no outro, como é que foi? No final do ano? Não, no final. Outubro Rosa, Novembro Azul, enfim. Não, a gente utiliza os temas tudo do ano e a gente trabalha. Isso, às vezes a empresa chama a gente para fazer uma capacitação. Agora, em março tem, né, o Dia da Mulher, então a gente leva isso aí para a mulher, o cuidado, porque tem empresas que cuida dos seus profissionais. A gente também é aberto a isso. Olha, queria dar um além para as minhas funcionárias, queria dar umas orientações. E é surpreendente quando a gente vai dar a palestra, sempre tem um ou outro. Poxa, tô com um carocinho aqui na mama. Sempre tem. Então, sempre importante isso. É simples. Mas para alguém que está com câncer de mama e não sabe o que fazer, não sabia nem que era um câncer de mama, que chega na gente e diz, não, vou te orientar como você deve fazer. Às vezes salvar a vida daquela pessoa. Sem dúvida nenhuma. Então a gente encerra com a frase aqui, que está até no roteiro que os meninos passaram para mim. E ela assim, definitiva, né? Aquele que não tem tempo para cuidar da sua saúde, vai ter que arrumar tempo para cuidar da doença. Tá certo? Então fique ligado nisso. Meninas, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado pela parceria aqui com o programa Alto Astral da Única Curativos e aos demais parceiros, sem os quais seria possível trazer tanta informação. Então, até logo mais. Tchau, tchau. Até mais. Clínica Radiológica de Anápolis, Arroz e Feijão Imperial, Geolab Genéricos, Hospital Evangélico Goiano, Unievangélica, Supermercados Atende Mais, Compensados Anápolis, Clínica Vacine, Produto JK, a Arte do Algodão, Farmácia Naturalis, Cicobi Unicentro Norte Goiano, Lages Vibracom, Porto e Pereira Hipercozinha Industrial, Rádio Imprensa 104,9 FM, Restaurante Barriga Cheia, Síntese Comercial Hospitalar, Egoservice Vigilância e Segurança Privada, Meglif Uniformes, Pérola Distribuição, Creche Contabilidade, Perícia e Auditoria, Laveste Lavanderia Hospitalar, Arroz Frito e Restaurante do Macarrão, Doutora Cristiane Santos, Endodontia, Cirurgia Parodontítica e Traumatismo Dentário, Mamãe e Bebê Kids, Varejão das Fábricas, Clínica Alto Astral, Usa Arquitetura e Interiores, Fazenda Campo Largo, leite de qualidade, Arquivo Off, guarda e organização de documentos, folhas, suplementos naturais, Droga Lúcia, economia a serviço da sua saúde, Opção Ótica, Exclusiva Castor, um sonho de colchão, Centro Automotivo de Reparos Lagcar,
Caplife Tratamento Capilar, Dotes Tecnologia e Comunicação, Sabor e Arte, a arte de comer bem, Graça Falcão, Doceria, Mega Estúdio e Única Curativos, tratamento de feridas e serviços de enfermagem.